YouTube, fiquem ligados aí que a nossa última palestra do dia, nosso último tema do dia. Acho que o André caiu, mas ele já está entrando aqui novamente. Aí, show de bola. Boa tarde, André. Está me ouvindo? Sim, sim. Que bom. Boa tarde, obrigado por estar conosco aqui nesse bate-papo. A gente atrasou um pouquinho aqui no cronograma, mas a experiência do ao vivo está trazendo vários aprendizados para a gente. Mas, Alessandro, deixa eu falar, eu estava ouvindo a conversa com o Peter, funcionou super bem, viu? Não atrapalhou em nada. Na verdade, eu nem entendi direito o que ele estava dizendo ali, que ele talvez não tenha funcionado perfeito, porque, já que vocês falaram de experiência do consumidor, a minha experiência aqui estava ótima. Deu para entender tudo que ele falou e deu para acompanhar bem a parte gráfica também, visual. Que show, que show. Fico feliz em saber. Então, André, a gente está fazendo esse evento aqui hoje, né, agregando aí, tem algumas pessoas que participaram conosco ao vivo, que estão aqui na sala do Zoom, e que participaram da mesa redonda, e que fizeram a palestra conosco, mas o público que está assistindo está numa outra plataforma, que é no YouTube, que eles estão assistindo ao vivo, então eles não vão interagir com a gente. Quem vai interagir aqui agora sou eu, você e o Marco Túlio também, né, Marco Túlio? Você quer falar alguma coisa aí agora? Só dar as boas-vindas e agradecer a presença do André aí. André, obrigado aí pela presença. Vamos seguindo. Show de bola. André, a gente vem trazendo vários conteúdos desde nosso evento, começou às 14 horas, e deixamos aí a cereja do bolo para o final, que é a grande pergunta que vem assolando aí, né, os gestores do segmento fitness, em relação a algo específico, que é o planejamento de 2021. Né? Como fazer um planejamento num mercado de tantas incertezas e de tantas intercorrências, tanto da parte da pandemia, do vírus, como também da parte política econômica, né? Que está tudo entrelaçado. A gente queria ouvir um pouquinho de você sobre isso aí. O que você pode trazer para a gente de informação a respeito disso? Bom, primeiramente, Alessandro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. Eu acho que o ano termina menos mal do que poderia ter sido e do que talvez se antecipasse. Então, nesse sentido, é exagero, no meio de uma pandemia tão devastadora, falar em boa notícia, num cenário em que tantas pessoas, enfim, estão morrendo, etc. Mas o fato é que... Vocês estão me ouvindo, né? Deu uma travadinha, tá? O fato é que o cenário que parecia antes, o cenário econômico, sobretudo, está terminando muito menos pior, na verdade. Quer dizer, o Brasil vai ter aí um decréscimo no PIB de uns 4%, sendo que logo que saiu a pandemia, as projeções iam de 8%, 10%. Então, nesse sentido, a resposta brasileira não foi ruim, ao contrário, foi relativamente bem sucedida. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, eu acho que foi muito ruim mesmo, mas do ponto de vista econômico, o Brasil até que se sai bem dentro de um cenário que é, de fato, muito, muito difícil. Então, se você comparar esse número brasileiro de queda de 4% com o de outros países, você vai ver muitos países europeus caindo, sei lá, Itália, Espanha, caindo mais de 10%, Argentina aqui do lado, quer dizer, quedas de PIB muito maior do que nós vamos ter aqui. E aí, a hora que a gente olha para frente, parece que vem vindo alguma recuperação, ela é limitada, acho que a média aí das projeções está em torno, talvez, entre 2% e 3%, alguns um pouco mais otimistas, alguns um pouco menos, mas é um certo alívio, mas não deixa de ser uma retomada modesta ainda, né? Quer dizer, depois de um PIB que cai 4%, você falar em volta de 2% a 3%, é uma recuperação modesta. Mas eu acho que, assim, para tentar uma resposta curta, eu diria que o ano está terminando de um jeito melhor, talvez, do que a gente pudesse antever,
Então, nesse sentido, algum espaço para um otimismo moderado, não, sem nenhum exagero, longe disso, mas algum espaço para um otimismo moderado. A grande notícia, evidentemente, é a vacina, né? Quer dizer, porque uma coisa que está claro, acho que está muito claro, é que a discussão andou muito errada nessa contraposição entre economia e saúde. E hoje eu acho que a imensa maioria das análises, pelo menos as que eu reputo mais robustas, entendem que você, de fato, primeiro precisa vencer o vírus. De algum jeito, você precisa controlar a saúde para aí sim ter uma volta da economia. Aquela coisa de que você via nessas duas coisas algum tipo de antagonismo, eu acho que hoje elas estão ficando para trás. Eu acho que digamos, a visão vencedora é de que você precisa, de fato, um controle no vírus. O Brasil, infelizmente, está vivendo uma segunda onda, né? Isso é evidente, que a gente está tendo, os números de casos estão crescendo muito, então, por esse lado preocupa, mas tem uma diferença marcante em relação à primeira onda. Primeiro que se aprendeu muito mais a tratar do bicho, né? A gente sabe muito mais, então, embora as internações tenham crescido muito, você consegue hoje mais resultado ao tratar dos pacientes, o que, por outro lado, implica que eles vão ficar mais tempo no hospital, os pacientes graves, o que, obviamente, pesa no ponto de vista da estrutura da saúde. Mas obviamente, uma boa notícia que as pessoas tenham mais chance de sobrevida, estou falando dos pacientes graves. E a outra mudança, que essa sim é matadora, é o surgimento da vacina. Então, a gente teve uma coisa inédita na história humana, quer dizer, o surgimento de uma vacina em 11 meses. Assim, para você ter uma ideia, Alessandro, você ter uma vacina bem sucedida em 5 anos, 6 anos, já era um caso estrondoso de sucesso. E essa da Pfizer foi rigorosamente em 11 meses, que é a grande, enfim, a grande vacina neste momento, mas possivelmente outras virão aí ao longo do próximo ano. Alguns países saíram na frente, o Brasil, no caso da Pfizer, a gente infelizmente deu uma bobeada, ficamos meio de fora, e agora, obviamente, você entra numa fila ali para, se você quiser conseguir a vacina, tem gente que já está na nossa frente, né? Mas tudo bem, o importante é que eu acho que, assim, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, o mundo vai estar se vacinando. Claro que uma pandemia global, se pensar no mundo como um todo, provavelmente nós vamos passar aí 2, 3 anos até conseguir vacinar todo mundo. Mas o Brasil, como tem capacidade de produção, é um país que participou aí dos experimentos para desenvolver as vacinas, eu acho que a gente está relativamente... tem uma chance razoável da gente conseguir, ao longo do primeiro semestre, e vacinar pelo menos uma parcela grande da população. E aí a vacina tem isso, né? A hora que você vai aumentando a vacina, mesmo quem ainda não conseguiu ser vacinado acaba se beneficiando também, porque o universo de gente que está transmitindo o vírus vai caindo, né? É a tal imunidade de rebanho de que tanto se falou ao longo desse ano aí. Então, mesmo quem está de fora, os mais jovens, por exemplo, provavelmente vão ter que esperar mais. Eu estou na sua frente, né, Alessandro? Eu vou ser vacinado antes que você, mas, enfim, também não vou ter que esperar um pouquinho, você um pouco mais, mas o fato é que a gente vai já se beneficiar, mesmo quando a gente ainda estiver de fora, porque vai diminuindo, digamos, a área de incidência. Então, eu olho para o próximo ano com, de novo, um moderado otimismo. Acho que tem que ser bem cauteloso ainda, mas o ano está terminando, obviamente, melhor do que, sei lá, um mês atrás, por exemplo, quando a história da vacina ainda era uma incógnita. Sim, legal. Eu vou adiantar mais uma pergunta para você, André, aqui vou adiantar em relação ao Marco Túlio. Esse período da pandemia foi um período de muitos aprendizados para todos nós, né? E para o segmento fitness como um todo também. E um dos aprendizados foi uma percepção de que rondou, vou falar em relação ao município que a gente se encontra aqui, que é Belo Horizonte, que a gente teve muita dificuldade
da identificação, em especial dos órgãos públicos, de identificar o fitness como um agente promotor da saúde. Né? Foi bem nessa reta final que começou a se cogitar isso, onde durante boa parte, ou a maior parte da pandemia, a gente estava sendo relacionado muito com a parte de entretenimento e lazer. Por outro lado, um grande aprendizado, né, em relação aos gestores, que a gente tem que realmente se reposicionar, porque nós somos promotores de saúde, e a gente conseguiu, durante a pandemia, retratar isso com os órgãos públicos, e já surtiu um efeito positivo, apesar de ainda ter muito que trabalhar ainda em relação a isso, mas eu acho que o fato positivo foi que as pessoas realmente perceberam que inatividade física mata, e mata muito, né? As pessoas estão morrendo, na grande maioria das vezes, não é de Covid, é com Covid, né? A grande parte das mortalidades estão vindo de fatores associados à inatividade física, né? Hipertensão, doenças cardiovasculares, sobrepeso e por aí vai, dentre outras. E as pessoas... o número de entradas de players nas academias está altíssimo, de novos players, de pessoas que não praticavam atividade, que agora estão vendo que isso realmente é uma atividade essencial. Então, isso foi um efeito muito positivo para o nosso segmento. Da parte política e econômica, André, tem muitas pessoas, os gestores, questionaram muito assim, será que em 2021 vai vir uma nova recessão igual veio meados aí de 2013, 2014? Qual que é o grande aprendizado que fica da parte econômica e política para o Brasil, né? E se a gente teve algo de positivo, o que foi de positivo durante essa pandemia, na sua visão? Bom, eu assino embaixo no que você falou. Eu acho que nós vamos aprender, nós estamos repensando muitos aspectos da nossa vida. Acho que todo mundo está fazendo isso. Vale desde a pessoa, individualmente. Eu, por exemplo, voltei a correr, uma coisa que foi na quarentena. Foi na quarentena que eu readquiri o hábito de fazer exercício regularmente. Eu acho que o segmento de saúde é um segmento, obviamente, vencedor dessa fabulosa crise que a gente está vivendo. Quer dizer, existe uma percepção que eu acho que está muito consolidada na sociedade de que o Brasil, e o mundo, diga-se, mas vamos olhar para o nosso quintal aqui, de que o Brasil tem coisas muito boas nessa área, surpreendentemente. Quer dizer, a gente tem boas conquistas ao longo das últimas décadas, na verdade, mas a gente, obviamente, precisaria fazer muito mais. E eu acho que a área da saúde é uma área que eu espero que ganhe um protagonismo diferente nos anos à frente. Quer dizer, acho que a gente vai cuidar muito mais, pensar muito mais para essa área. Se você parar para pensar, a gente falou bastante aí hoje, enfim, pelo menos na última palestra, sobre a questão da revolução digital e das novas relações com o cliente. Isso vale, por exemplo, para o segmento da saúde, né? Quão mais fácil é a vida e o próprio controle de uma pandemia nos países em que você tem, por exemplo, prontuários eletrônicos, em que você conhece esse paciente e você não está ali, uma fichinha num SUS, num hospital, e a cada vez que você vai lá, você começa a sua jornada tudo de novo, porque aquela ficha primeira simplesmente obviamente se perdeu. Que diferença que faz quando você já está plenamente digitalizado e os seus dados podem ser acompanhados em qualquer lugar. Então, são reflexões que a gente vai ter que ter como sociedade pela frente, e eu acho que a área da saúde, concordo totalmente com você, é uma área potencialmente vencedora. Eu acho que a gente vai ter que prestar muito mais atenção. Então, se quem conseguir se posicionar junto, pertencente a essa área, eu acho que, obviamente, vai sair ganhando. Acho que a digitalização é, obviamente, uma outra característica marcante do ano de 2020, quer dizer, acelerou muito, muito, muito. Quer dizer, o que aconteceu por causa da pandemia e todo mundo forçado a ficar em casa, o que você faria provavelmente em 15 anos, você fez em 8 meses, entendeu? Quer dizer, você realmente forçou as pessoas
Basta ver essa nossa interação aqui. Isso hoje virou lugar comum, quer dizer, todas as reuniões são essencialmente feitas do jeito digital, e isso vai, aos poucos, avançando sobre outras áreas, né? Por exemplo, as compras que você faz no seu supermercado, na sua farmácia, e aí vale para tudo, né? Os próprios restaurantes que tiveram aí uma infelicidade, porque obviamente a experiência do restaurante é gostoso, você está lá também. Mas enquanto isso não é possível, se deu bem quem soube também aproveitar essa fase nova em que a tecnologia entrou plenamente na nossa vida. Quando você me pergunta da economia, eu acho que o Brasil ainda está saindo, está tentando sair, e nesse sentido a crise é uma grande infelicidade. A gente ainda está tentando sair de uma fase muito difícil econômica. Tivemos um tombo assustador da economia há alguns anos atrás. Depois a gente parou de cair, mas a gente não conseguiu voltar a crescer, né? A gente ainda está penando. E nesse sentido, a crise preocupa, porque ela vai nos afetar no nosso calcanhar de Aquiles, que é o buraco fiscal que a gente tem, quer dizer, de um Estado que é amplamente deficitário e que neste ano, corretamente deficitário, porque era necessário, o Estado existe para isso também, né? Em épocas de uma derrocada econômica como a que a gente está vivendo, você tem que entrar e ajudar os negócios, ajudar as pessoas, e isso foi feito. E foi muito bom que isso foi feito, e essa resposta é parte da explicação de por que o PIB está caindo 4% e não 10%, como se previa. Só que isso não quer dizer que não tem um custo, isso vai ter um custo enorme, porque a gente vai ter que pagar. E tudo bem, é do jogo, só que o Brasil entrou fragilizado, aí é uma pena. Quer dizer, os países mais organizados, aquela velha metáfora de você consertar o telhado quando faz sol, né, e não esperar o dia de chuva, ela é muito verdadeira nesse sentido. Quer dizer, os países mais organizados são aqueles que conseguem poupar recursos nos momentos bons para exatamente, por exemplo, numa pandemia como essa, você conseguir entrar com uma ação cavalar, que foi a que foi feita, mas isso não vai te prejudicar por anos a fio. Infelizmente, o Brasil, por tudo que a gente fez de errado e que ainda não conseguimos, enfim, nos reajustar novamente, agora a gente andou várias casinhas para trás de novo. Então, nesse sentido, você olhando para frente, tornou mais difícil a gente engatar num período de crescimento mais longo. Vai demandar muito mais trabalho, muito mais reformas, muito mais ação dos governos, para que a gente possa reconquistar uma posição econômica. Então, só para resumir o argumento, eu acho que foi muito correto o gasto que a gente fez para sair dessa depressão e manter a vida das pessoas, mas isso terá um custo. E o custo vai acontecer na forma de uma fase econômica mais difícil. Não acho que é assim dramático, não acho que a gente vai voltar para a recessão. Você até comentou isso, pode voltar a recessão? Eu espero que não. O governo tem todas as condições de evitar isso. Eu acho que o cenário mais razoável é de um crescimento pequeno. O que preocupa? Preocupa, a inflação deu uma subida, né? Deu um repique, a gente está sentindo que ela deu um repique importante, e preocuparia um cenário de desorganização completa das contas públicas, como a gente teve alguns anos atrás, que gerou a gente às vezes esquece, a maior recessão documentada da história brasileira aconteceu nos 3 anos no fim do governo Dilma. Quer dizer, ali foi uma derrocada econômica como a gente nunca havia visto em termos de registro histórico. Talvez tivesse acontecido no passado, quando as contas nacionais ainda eram muito desorganizadas. Então, assim, eu acho que é um risco que está colocado, mas eu acho que ainda está administrável, quer dizer, ainda é possível que a gente escape com anos de crescimento modesto. Eu acho que é mais esse o cenário que a gente tem pela frente. Mas o risco existe, importante dizer, o risco existe, quer dizer, a gente, de fato, a inflação está subindo e a conta que nós temos para pagar, a nossa dívida vai passar de 100% ao
nos próximos 2 anos, e nós vamos ter que batalhar para trazer esse número para baixo de novo. Show, show. Legal demais. Marco Túlio? Oi, André, você acabou me poupando de uma pergunta que eu tinha desenhado para você aqui, que era justamente essa questão da conta que vai chegar aí com relação aos gastos do Estado, né? Seja nas esferas federal, estadual, municipal. Mas esse quadro negativo que a gente espera aí para o futuro breve, você tem uma estimativa da duração desse quadro, seja entre uma mais otimista e uma mais pessimista? E a outra coisa que eu queria ver com você, se você pode me dizer também, principalmente para os empresários que estão acompanhando a gente aqui agora, nesse setor de academias, se existe alguma tendência, alguma sugestão de estratégias, talvez até mesmo econômicas, que cada empresa possa adotar, seja de investimento, seja o que evitar, com relação, sei lá, empréstimo, ou, não sei, coisas que você possa sugerir para o empresário que está nos escutando nesse momento aí. Olha, começando pela primeira, sobre a duração, está muito aberto ainda, vai depender muito do que seja feito, porque uma das coisas muito negativas é que essa pandemia, essa crise, ela está sendo confrontada com uma confusão na área política que hoje eu acho que é o grande nó que a gente tem pela frente. Quer dizer, porque a pandemia aconteceu, ponto. Assim, essas coisas da vida que, olha, ninguém queria, mas caiu do céu ou da China, caiu um negócio e ela é um dado da realidade. Não tem nada que a gente possa fazer a não ser lidar com isso. O que exaspera um pouco é ver essa bateção de cabeça no fronte político, briga para cá, briga para lá, uma mudança de comando no Congresso, que vai ser um protagonista importante. Então, eu acho que vai começar a ficar mais claro quando se definirem os comandos das casas legislativas, né, do Senado e da Câmara, quem vai, enfim, conduzir o processo e qual será a agenda. Então, aí, se a gente pensar num cenário, num desfecho positivo, e eu não vou falar em nomes, mas num cenário em que haja uma coordenação entre executivo e legislativo e que projetos relevantes para o Brasil possam ser colocadas em pauta, como, por exemplo, a gente teve a reforma da Previdência, que foi um golaço, né? Um golaço que passou. E enfim, quais são os próximos projetos? Então, se a gente passar bem por esse teste, mas é uma grande incógnita nesse momento, eu acho que a gente está falando de um 2021 de um crescimento moderado e um 2022 talvez um pouquinho melhor. Acho que esse é o melhor cenário que a gente pode pensar. Mas não está descartado o cenário alternativo, em que a bagunça continua, não se aprova nada no Congresso, e aí sim a gente estaria flertando com o perigo, porque a gente estaria partindo de uma situação econômica extremamente desafiadora e sem energia política para fazer alguma coisa frente a isso. Então, de novo, eu volto para esse ponto. Ninguém vai punir o Brasil porque a nossa dívida está crescendo. A dívida está crescendo em todos os países do mundo. Essa é a reação necessária nesse momento, inclusive para ajudar as pessoas a se alimentar. Quer dizer, é um negócio tão simples quanto isso. Tem gente que, poxa, se você não chegar ali com uma ajuda emergencial num momento como esse, o sujeito simplesmente não tem como sobreviver. Então, isso daí não distingue o Brasil de nenhum outro país do mundo. Está todo mundo enfrentando o mesmo dilema. Só que, de novo, como a gente está entrando mais fragilizado do que outros países, a gente precisa agora mostrar uma capacidade de reação maior. Essa é a incógnita. Então, no cenário negativo, vamos chamar assim, basicamente a brigaiada continua, não anda nenhuma agenda no Congresso, e aí sim a gente vai ser testado, porque aí o que todo mundo vai olhar, e os investidores, os empresários, todo mundo, é um país que
precisa fazer frente a uma situação muito difícil e não está mostrando maturidade, energia, aí qualquer palavra que você queira usar, não está conseguindo fazer isso, e aí nós vamos entrar naquele cenário de 2 anos, de certa forma, o que foi o fim do governo Temer. Vamos fazer um paralelo aqui. Quer dizer, o governo Temer foi extremamente reformista até certo ponto. Quando veio a crise do JBS, basicamente desorganizou completamente o governo e ali basicamente ficou esperando acabar, né? Quer dizer, um negócio, pelo amor de Deus, chega logo essa eleição, porque já deu para ver que daqui não vai sair mais nada, quer dizer, não vai ser possível nenhum tipo de avanço. Então, assim, eu não consigo ser muito mais, como é que eu vou dizer, específico do que isso. Depende muito. Só que a coisa boa é que nós vamos ter essa resposta dentro de 1, 2 meses. Quer dizer, também não vai demorar muito para a gente ver, no interior de São Paulo tem a expressão, se é piruá ou pipoca. Quer dizer, vai dar para ver que se vai se encaminhar para um lado mais construtivo ou um lado mais de patinar sem sair do lugar, o que nesse momento não é uma possibilidade. Esse é o ponto importante. Tem momentos em que você perder tempo é ruim, mas não é dramático. Nesse momento seria dramático. A gente não tem fôlego para ficar 2 anos sem fazer nada. Seria realmente um cenário... Aí eu acho até perigoso, um cenário bem complicado mesmo. Dito isso, enfim, eu tenho um pouco de pudor de querer expressar o que empresários que estão lidando com um negócio que eles conhecem muito mais do que qualquer outra pessoa, o que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, eu acho que é um momento que também vai distinguir boas empresas de más empresas. Isso a gente tem percebido em todos os segmentos, quer dizer, como no varejo é muito evidente, mas em todos os segmentos você percebe que vale um pouco mesmo a mesma metáfora para o Brasil, quer dizer, quem soube fazer a lição de casa quando estava sol, né? Quem soube consertar o telhado quando estava sol, está obviamente se aproveitando muito mais desse momento do que quem ainda estava com a coisa meio capenga. Então, eu acho que esse tipo de investimento e no novo, e aí cada um saberá do seu próprio negócio o que isso significa. Nós falamos aqui, por exemplo, da digitalização, ou o Peter falou de como da experiência do cliente, enfim, as coisas que vocês aí conhecem muito melhor do que eu acho que um investimento cauteloso nesse sentido, mas eu seria cauteloso, mas um investimento nesse sentido, eu suspeito que vai fazer muita diferença lá na frente. Quer dizer, quem realmente... Porque uma coisa está clara também, o mundo daqui a 3, 4, 5 anos vai ser muito diferente do mundo que a gente tem hoje, né? Quer dizer, a gente entrou num processo de aceleração da mudança por questões de necessidade mesmo, que eu acho que vai ficar tudo muito mais rápido. Pelo menos essa onda de transformação. Depois virão outras e a vida vai continuar, mas essa onda de transformação que a gente está vivendo, eu acho que ela se acelerou dramaticamente nesse último ano. Então, puxa, o que eu poderia dizer é assim, faça de tudo para estar na ponta vencedora. Faça de tudo para estar na ponta vencedora, porque isso vai se pagar amplamente, e faça de tudo para não estar na ponta, na outra ponta perdedora, porque também eu acho que o espaço para... Enfim, o tempo também ficou mais curto para quem perdeu o passo. Eu acho que ficou bem mais curto para quem perdeu o passo. Eu venho de um segmento que é o de comunicação, de jornalismo, em que isso está muito evidente, né? Quer dizer, como a transformação se acelerou dramaticamente, né? E como o novo está se impondo de um jeito muito mais veloz do que a gente imaginava. Legal, André, muito legal. Muito obrigado aí. A pandemia veio como uma enzima catalisadora, né? Ela acelerou todas as reações em todas as esferas. André, eu gostaria de te agradecer muito,
né, a participação, toda a contribuição que você trouxe aqui para a gente. Nós estamos chegando no final do nosso evento. Foi fantástico tê-lo aqui conosco, contribuindo aí com os conhecimentos, aí com os gestores. A galera está nos acompanhando aí via YouTube. Ô, Marco, vou só dar aquela palavrinha final. Então, todo mundo que quiser e tiver interesse em conhecer mais sobre a licença do ControlFit, o link do grupo do Telegram está no chat do YouTube, tá? Entrem, que a nossa equipe comercial fará um contato essa semana para a gente avaliar se existe a possibilidade de você ser um licenciado da nossa metodologia, pensando muito nessa questão que a gente avaliou durante todo o evento, né? Em se diferenciar do mercado, em trazer uma experiência que conecte a sua empresa, o seu negócio aí com o novo que está surgindo aí cada vez mais forte. Martúlio, muito obrigado aí por ter participado conosco, Marcelo também aí que nos acompanhou durante todo o momento, e André, mais uma vez, valeu demais, viu? Muito obrigado. Obrigado, foi ótimo. Obrigado, André. Valeu. Deixar um abraço pessoal de casa também, né, Alessandro, que está aí nos acompanhando aí. Obrigado aí pela presença, pela audiência nesse período. Lembrar